tarde. Hoje vamos conversar com a Pauliana Valente Pimentel. Nasceu em 1975, portanto é uma artista e fotógrafa da geração pós-revolução. Vai ser interessante sentirmos esta geração e o que pensa dos assuntos com que sempre trabalhou, a fotografia e a arte. Obrigado, Pauliana, por esta conversa. Então vamos começar precisamente por 75 ou das tuas primeiras memórias da infância até chegares e começares-te a interessar pela fotografia. Ok. Sim, eu sou filha da Revolução. Se calhar começo já pela fotografia. O meu contacto com a fotografia vem desde pequenina, do facto dos meus pais, principalmente o meu pai, gostava de fotografar e tinha uma máquina analógica e em viagem registava sempre os momentos em viagem e tinha sempre também álbuns de família em casa e, portanto, o meu interesse pela fotografia vem desde cedo, eu a folhear os álbuns e perguntar quem é esta pessoa, quem é aquela, o tio que esteve nas colónias, etc, etc. E, portanto, essa questão da memória e de ficar registado esses momentos foi isso que me chamou a atenção. Mesmo sempre que havia uma festa de aniversário, um momento importante, familiar, havia sempre a presença de uma máquina fotográfica. E, portanto, eu habituei-me desde pequenina a ver isso acontecer, tanto é que depois até adquiri a máquina do meu pai e só mais tarde, quando já estava na adolescência, que é a idade mais ou menos destes kids, portanto, por volta dos 13, 14 anos, é que eu, de facto, comecei a fotografar, também numa perspectiva de fotografar os amigos, os momentos, as férias, pronto, sempre nesse registro. E esses álbuns que o teu pai tinha e fotografava era essencialmente a cores? Também havia álbuns a preto e branco, preto e branco. sim, Okay. havia bastantes até, porque principalmente da minha mãe, que ela era e é muito bonita, mas havia muitos álbuns dela de jovem e eram a preto e branco, tipo ela no Algarve, ela Trás-os-Montes, sim, havia, e ainda guardo isso com muito carinho, sim, portanto... E qual era a máquina com que começaste e que lente é que A lente não me lembro, mas a máquina, quer dizer, eu tenho lá em casa, eu não sou muito de decorar e de máquinas, até porque tenho sempre as mesmas e tento que elas durem o máximo, mas a máquina do meu pai era uma Yashica, antiga, nem tinha fotómetro, é que tinha que fazer a luz, a medição de luz. As minhas primeiras máquinas que eu adquiri foram Canon AE1, também manual. Comecei por fotografar em slide, bastante, quando comecei a fotografar assim mais seriamente. E desculpa lá, em que ano foi? Então, eu comecei a fotografar mais seriamente por volta de 1997, 98, em que eu comecei a fazer as minhas primeiras viagens. Eu saí de casa aos 18 anos e fui para a Geologia. Eu fui geóloga na Faculdade de Ciências e fiz investigação, mas a minha questão era realmente viajar, e então eu com o meu dinheiro, juntava dinheiro e fazia assim uma grande viagem por ano, e a minha primeira viagem foi com 18 anos, em que fui para o Nepal e o Tibete, e levei a minha Canon e fazia slide, não é? Eu é que fazia as minhas histórias e também gostava de escrever, e foi assim que eu comecei de facto a levar a fotografia, não digo a sério, mas como amadora, como apaixonada. Sim. Em que eu fotografava estas minhas viagens e escrevia e fazia mapas, e depois, quando voltava, fazia um slideshow para os amigos e família, em que contava as minhas aventuras, e foi assim que eu comecei realmente a apaixonar-me mais à séria pela fotografia. Isso tem muito a ver com a Nan Goldin também, não é?
que fazia os slideshows dos seus diapositivos. Pois, eu na altura nem conhecia, confesso sim. que nem conhecia a Nan Goldin, porque eu de facto sempre fui muito, isso é uma coisa que eu acho que é importante dizer, eu sempre fui ligada à arte. Eu quando era pequenina o que eu gostava de fazer era desenhar, estava sempre a desenhar e a pintar. Inclusivamente fiz um curso na Sociedade Nacional de Belas Artes de Desenho, isto em teenager. E quando eu quis ir para Belas Artes, quando eu quis ir para Artes, na faculdade os meus pais não me deixaram, porque pronto, na nossa geração era assim, tipo, meu pai, estás louca, não, o que é que tu vais ser como artista? Pronto, e daí eu ainda me lembro hoje, porque eu, pronto, felizmente tinha jeito para ciências e línguas, não era esse o problema, era boa aluna, mas de facto eu queria ir para artes e o meu pai não me deixou, e a geologia era uma coisa que me permitia estar na natureza, viajar e não ter um horário das 9 às 5, e foi daí, mas quer dizer, a fotografia começou também nessa altura a par e passo. E portanto, essa questão, eu não sabia quem era a Nan Goldin, eu nunca tinha estudado fotografia. Aliás, quando eu comecei a publicar os meus primeiros trabalhos foi na Grande Reportagem, porque fiz um workshop de fotografia um bocado empurrada com o David Alan Harvey, que é um fotógrafo da National Geographic e da Magnum. Eu fui a esse workshop, era um workshop de 2 dias, eu fui um bocado a medo, porque a maior parte das pessoas eram fotógrafos profissionais, eu era simplesmente uma amadora, e mostrei alguns dos meus slides de viagem e de facto ele ficou bastante agradado e ele queria ficar em Portugal, em Lisboa, porque ele nunca tinha estado. Ele estava a fazer um livro sobre a diáspora ibérica e já tinha estado em Cuba, no Brasil, em Espanha. E estava a perguntar onde é que podia ficar e eu virei-me para ele, se quiseres podes ficar em minha casa, não há problema nenhum. Então de repente isto passa para eu ter um fotógrafo incrível a viver em minha casa, que acabou por fotografar a minha própria vida e os meus amigos, e eu de repente vejo um fotógrafo de facto à séria, como é que ele fazia, como é que não fazia, e influenciou-me imenso. Eu posso dizer que ele foi tipo o meu mentor e pai, foi ele que me... lá está, ele teve a ver o meu arquivo todo, que estava guardado, e incentivou-me a publicar. E, portanto, a minha primeira publicação foi, de facto, na Grande Reportagem, que era uma revista incrível, que dava muita projeção a nível fotográfico e de reportagem. E eu comecei a publicar aí, até porque nestas minhas viagens eu escrevia também, então publiquei a fotografia com texto, sendo que acho que a minha primeira publicação foi sobre o Irão, uma viagem que eu tinha feito ao Irão. E foi a partir daí que eu comecei a pensar que, de facto, que eu poderia ganhar dinheiro de alguma forma e viver da fotografia, sendo que ainda era geóloga. Depois já me estou a avançar um pouco. Isso foi em 98, por aí? Não, ou seja, foi em 99, 2000. 99, 2000. E qual é que era o ambiente da fotografia em Lisboa, o teu ambiente? Bom, lojas, é como eu grupos? digo, eu nessa altura não tinha grupos, eu era mesmo outsider, eu fotografava a viajar, conheci o David. Claro que com o David perguntei-lhe se ele achava que eu devia fazer um curso superior de fotografia, o que é que eu devia de fazer, e ele disse, não percas tempo com isso, tu já fotografas muito bem, sabes bem o que queres, tu tens é que fazer workshops. E ele disse-me quais eram os workshops internacionais que eu poderia fazer, no sentido de escolher os fotógrafos com quem eu queria aprender. E eu comecei a fazer esses workshops em Itália, que era a TPW, e portanto o meu primeiro workshop foi com a Amy Arbus, a filha da Diane Arbus. Depois fiz com outro fotógrafo da National Geographic, o Bob Sacha, fiz outro com o David. Portanto, comecei a fazer workshops intensivos com outros fotógrafos e a publicar esses mesmos trabalhos em revistas portuguesas e, ao mesmo tempo, abri o curso de fotografia artística na Gulbenkian, pela primeira vez, e de 300 e tal candidaturas eu entrei, nós fomos só 12 e eu fiquei muito espantada por ter entrado, porque eu não tinha currículo, não tinha história enquanto fotógrafo.
E isso mudou completamente a minha vida, não só a minha vida, a maneira como eu fotografava, como de repente abandonei a geologia nessa mesma altura. Porque de facto a fotografia no curso da Gulbenkian tornou-se super importante e depois a partir daí fui convidada para entrar numa galeria, que foi a 3+1 Arte Contemporânea. Entrei no único coletivo que havia em Portugal de fotógrafos, que era a Câmara Foto, um coletivo incrível, que também candidatei-me e também entrei. E, portanto, a partir daí nunca mais parei. A Câmara Foto estava mais dedicada ao fotojornalismo. Não era nisto, bem. Também tinha fotografia de autor, não é? Havia fotografia, portanto, a Câmara Foto, nós éramos inicialmente uns 14, 15, e havia desde fotógrafos ligados ao fotojornalismo, como à fotografia documental, que eu separo um bocado, como à fotografia artística. Era o António Júlio Duarte, o Pedro Letria, a Céu Guarda, o Jordi Burke, que entrou comigo, a Sandra Rocha, o Guilherme Pazá, portanto, o Walter Vinagre. Portanto, tínhamos várias idades, várias experiências, tínhamos um espaço ali na Rua da Vinha, no Bairro Alto, onde nós nos juntávamos todas as semanas, praticamente, para falar de fotografia. Tínhamos projetos coletivos, tínhamos projetos em que, de facto, ligavam-nos de revistas internacionais e queriam que nós fôssemos fazer mais fotojornalismo. Tínhamos uma galeria em que dávamos espaço a outros fotógrafos e também imprimíamos, também tínhamos pessoas a tratar a imagem, imprimir. Portanto, isso mudou completamente. Pois era quase uma agência de fotógrafos. Era uma agência coletiva e lá está. E a partir daí nunca mais abandonei a geologia, por alguma pena minha, porque eu também gostava muito, mas não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo como deve ser. Claro. Pronto, assim muito resumidamente foi este o meu percurso. Portanto, dentro da formação continuaste a fazer workshops, não é? Sim, à luz daquilo que eu fiz e aprendi. Depois na Câmara Foto também começámos a dar um masterclass e a partir daí comecei também eu própria a desenvolver os meus próprios workshops durante muitos anos. Vou acabar agora este ano. Dei durante 10 anos um workshop que era as narrativas fotográficas no Intendente. Sim. Em que os alunos estavam comigo 10 dias a fotografar intensamente aquela zona e cada um tinha o seu projeto. Isso vem muito à luz do que eu aprendi no estrangeiro, não é? Porque eu também, quando ia fazer estes workshops, era também 10 dias, uma coisa curta, rápida, e portanto apliquei dessa forma. Também agora já dou aulas na ETIC, dei na Restart. Este ano dei no Arco, um pequeno curso. Portanto, a coisa está completamente em desenvolvimento. Também faço mentorias de 3 meses com alunos internacionais. Essa ideia veio-me do Covid, porque de repente no Covid estava fechada em casa, entre aspas, e com pouco trabalho, e pensei o que é que eu posso fazer de maneira a continuar, não é? E lembrei-me de fazer realmente uma mentoria em que tenho alunos e que dou aulas via Zoom. E corre super bem, porque eu ajudo-os no que for preciso, se é criar um livro, se é criar uma exposição, um website, e cada um deles tem a sua especificidade e é muito interessante, porque eu aprendo imenso com os alunos que tenho. Muitos deles são fotógrafos profissionais, tão profissionais como eu, ou tão bons como eu. É simplesmente esta questão que eu aprendi realmente na Câmara Foto, da importância da partilha, do cruzamento. E da troca de experiências. Troca de experiências, de conhecimento. E a formação ao longo da vida, não é? Sim, de estilos, e lá está, uma coisa que se calhar irias-me perguntar, mas é esta questão de sou fotógrafo, o que é o fotojornalismo, a fotografia artística. É engraçado que já no curso da Gulbenkian, uma das perguntas que me fizeram quando eu fui à entrevista era tipo se eu separava isso, ou o que era isso de ser fotojornalista, ou se isso era diferente de ser uma fotógrafa do mundo artístico. Eu acho um bocado estúpido essa separação, porque na realidade os grandes fotógrafos vieram do fotojornalismo, não é? E de facto
eu experimentei de tudo um pouco e acho que isso é uma mais-valia. Eu tanto trabalhei com revistas, como trabalhei com jornais, trabalhei no jornal I, a convite da Céu Guarda, onde tinha que fazer as notícias diárias e a correr de um lado para o outro. Foi aí que eu, pela primeira vez, adquiri a minha máquina digital, porque até lá só foi usava... em que ano? Isto foi... ano. Talvez 2010, talvez 2010. O digital começa a aparecer no ano 2000, não é? Sim, portanto, mas eu continuaste só no mais... analógico. Sim, e aliás ainda continuo, confesso, a maior parte dos meus trabalhos pessoais eu continuo a usar o analógico médio formato, tenho uma Mamiya 7, que me... É aquela multiformato, 4,5, Não, 6, é 6, só 6, faz, 7, não? só faz 7, a Mamiya faz 7, só faz 6,7, e foi o António Pedro Ferreira, fotógrafo, fotógrafo do Expresso, que me ofereceu. Ele foi também um dos meus padrinhos portugueses da fotografia, que já é meu amigo há muito tempo e que me tem acompanhado, e que um dia me empresta esta máquina e às tantas viu a exposição e disse: epá, podes ficar com ela que tu vais usar muito mais do que eu e melhor, portanto é tua. Pronto, foi. Então eu ainda uso, por acaso este trabalho que está aqui é o primeiro trabalho mais pessoal que eu fiz com uma digital, também médio formato, uma Fujifilm, porque de facto os filmes estão a deixar de existir, o filme que eu gosto de usar deixou de existir mesmo, ainda tenho algumas caixas no frigorífico. Qual era? Que é Fuji. Fuji 400, está... O Velvia não? Provia. Ou Provia, sim. Não existe. E depois é difícil revelar, não é? Revelar ainda se consegue. Ainda se consegue. Sim, porque eu agora faço negativo, já não faço slide. Positivo. Mas está cada vez existe menos, é caríssimo. Então achei que teria que arranjar uma máquina digital que se assemelhasse ao máximo à maneira como eu faço com a analógica, porque de facto é diferente. E achas que tem a ver com o formato do sensor? Há quem ache que não. Qual é a tua sensibilidade? Não sei, eu ainda me estou a habituar à máquina. Eu decidi por médio formato porque de facto eu gosto daquele 6:7, gosto do formato mais aquadradado. O facto de ser aquilo são fecheiros muito pesados. E não é uma máquina rápida, é quase como se realmente tivesse sim, porque tenho que pensar bem o que é que eu quero fotografar. Portanto, eu pelo menos tento usar a máquina como se fosse uma analógica. E isso agrada-me. Sim, e de facto a qualidade é muito boa. Pelo menos, por exemplo, em questões de mais escuridão, eu consigo fazer coisas que com a analógica com não... o digital é brutal. Até sem luz pronto, consegue registar imagens. Às vezes inventa um bocado, ainda estou assim, mas estou-me a habituar. Não é a mesma coisa, porque não sei, a película, ou não poder ver logo, revelar, é outra magia, pronto. E é engraçado que eu dou aulas, tenho muitos alunos, os mais jovens também estão cada vez mais a gostar de fotografar em analógico. E porquê? Não sei, se calhar é o ser diferente, o não ser imediato, não é? Porque hoje em dia toda a gente fotografa, tem todos telemóveis, e etc, etc. E se calhar estes jovens estão a achar piada ao voltar para trás, não é? Eu compreendo. O tempo que é necessário, não que é ver logo a imagem, claro, estar à espera da imagem. Tudo. Tem outra magia. E em relação à fotografia, portanto, já não faz sentido para ti haver distinção entre o fotógrafo profissional, seja de publicidade, seja fotojornalista ou artista, não é? Há diferenças, obviamente, mas cada vez mais hoje em dia estes meios cruzam-se. Por exemplo, no mundo da moda, cada vez mais as grandes marcas convidam fotógrafos
artistas sim. para fazer moda, Sim. não é? Porque tem um cunho pessoal, tem uma linguagem própria e portanto, de repente cria-se uma imagem diferente, não é? Eu acho que aqui, de facto, é importante, não é? De tanta imagem, tanta informação, hoje em dia toda a gente fotografa, é de facto uma pessoa que usa a fotografia como modo de expressão, saber o que é que quer dizer com isso. O fotografar bem hoje em dia também acho que cada vez é mais fácil, não é? Porque qualquer máquina tem um telemóvel, faz fotografias espetaculares. A questão é o que é que nós queremos dizer com a nossa fotografia, não é? E outra dificuldade que eu sinto muito nos meus alunos é, eles até sabem fazer boas fotografias individualmente, mas depois criar uma narrativa, um projeto, uma voz, isso é que é a dificuldade, não é? E portanto, de onde é que um fotógrafo vem, honestamente, se vem do fotojornalismo, se vem da fotografia artística, isso a mim não me interessa. O que interessa, e até é interessante haver esse cruzamento, o que interessa é, de facto, o resultado final, não é? O que é que se vê com isso, o que é que isso acrescenta. Eu lembro-me no curso da Gulbenkian, houve um fotógrafo, que é o Stefan Shore, o grande Stefan Shore. Ele mudou um bocado a minha maneira, ou fez-me pensar sobre o que é que eu era enquanto fotógrafa. No fundo, eu estava a começar, que é, ele virou-se para mim e disse: bom, Pauliana, tu fotografas muito bem, tudo muito bem enquadrado, a luz perfeita, as fotos incríveis, mas é muito fácil fotografarmos quando estamos em viagem. Índia é exótico, o Nepal é exótico, o Mali, é tudo incrível, mas é como se nós estivéssemos a uma janela a olhar o mundo lá fora. Mas eu quero saber quem é a Pauliana cá dentro, não é? Quero que tu faças o mesmo com a tua própria casa, com os teus próprios amigos, com o teu quintal. E, portanto, isso fez-me, de facto, pensar e fez-me mudar um pouco a perspectiva. Não é que eu não continuo a gostar de fazer alguma fotografia de viagem, se tenho encomendas eu faço, com muito gosto, mas, de facto, a mim interessa-me muito mais a fotografia documental, no sentido em que eu tenho coisas para dizer. Tenho coisas para dizer enquanto artista. E sobre o que te rodeia? Sobre o que me rodeia. Na tua vida, no dia-a-dia? Se não é o que me rodeia, são questões que me interessam, Okay, não é? Porque eu também fotografo muito no estrangeiro, não é? Vivo cá, mas viajo bastante. Eu, basicamente, o que faço há muitos anos, não é? Eu diria já há 11, 12 anos, que eu retrato sempre jovens, em geral, portanto, essa faixa etária interessa-me bastante, e depois grupos sociais que vivem à margem, não é? Em vários tipos de grupos sociais. Mas é isso que me interessa enquanto artista, acho que posso dizer isso, enquanto voz artística, como fotógrafa, artista, é isso que eu faço. Okay. E qual é que achas que é o melhor meio para divulgar esses trabalhos? Estou a pensar em livros, em revistas, em reportagens, em galerias, num site na internet, no Instagram. Acho que todos os meios são importantíssimos, são super importantes e cada vez mais, porque nós temos acesso a tudo e é tudo muito rápido. Eu, quando faço um projeto novo, primeiro penso no projeto e faço, e depois só a posteriori é que penso o que é que este projeto, o que é que irá resultar. Claro que adoro fazer exposições, acho muito importante termos um espaço novo, quer seja uma galeria, quer seja um museu, quer seja até na rua, que já fiz exposições na rua, pensar num espaço ou o público-alvo e fazer uma exposição em função disso, não é? Como, obviamente, o desejável é, a posteriori, ter um livro. Porquê? Porque o livro é uma coisa que fica para sempre, não é? Ou, supostamente, não é? Porque uma exposição é efêmera, não é? Uma exposição fica 1 mês, 2 meses, máximo 3, e vai-se embora. Um livro é uma coisa que fica e que pode passar de geração para geração. O trabalho fica sempre ali registado.
Para promoção é super importante as redes sociais, não é? Eu hoje em dia descubro fotógrafos incríveis que de outra forma era impossível através do Instagram. Fotógrafos russos, fotógrafos África do Sul, interessa-me imenso. Coisas de outro mundo, que estão no outro mundo e que me interessam e que têm uma linguagem diferente, fresca, e se não fossem as redes sociais era muito complicado. Era muito complicado. E isso, quem diz Instagram, sobre a forma de vídeos, podcasts, gosto imenso de dar entrevistas, site, claro que é importante, o meu está muito desatualizado. É uma vergonha porque eu até ensino alunos a fazer sites, mas pronto, às vezes a vida é tão rápida e tão cheia de coisas que não dá tempo para tudo. Portanto, tenho o site desatualizado, mas o site é muito importante porque é o Podem nosso... lá e ver como é que é o nome do site. O nome do site é o meu nome. Pauliana Valente Pimentel. .com. Ok. Sim. Não, o site estava incrível e super completo, mas e o já Instagram não... já agora, para quem quiser ir ver o Instagram, qual é o nome? Pode ser, têm que me pedir porque Okay. o meu Instagram é privado porque eu uso o Instagram como quase um diário da minha pessoa e, portanto, está lá a minha vida pessoal também. Também uso, obviamente, quando tenho uma exposição, mas é mais um diário pessoal e, portanto, ele é fechado, sendo que eu aceito pessoas que conheço. E Facebook não tens? Tenho, mas confesso que muito. cada vez uso menos. Primeiro, porque os jovens de hoje em dia já não usam Facebook, ou o Facebook é para cotas. E eu não estou com tempo, de facto, para alimentar o Facebook, portanto acabo por ir lá, enquanto que quando apareceu o Facebook eu era super ativa, depois entretanto apareceu o Instagram, eu ainda usava muito o Facebook, neste momento uso sobretudo o Instagram. Ok. Portanto, tu começaste a expor em galerias praticamente logo no início, não é? Depois desse curso na Gulbenkian. Fala-me um pouco do colecionismo destes anos, qual é a ideia que tens? Estou a falar de Portugal, claro, do colecionismo em Portugal, ou nos estrangeiros, não sei se tens alguns colecionadores estrangeiros, que se vês diferenças, como é que refletes sobre esta questão? Pronto, realmente quando entrei para o mundo das galerias, eu entrei na 3+1, Arte Contemporânea, estive lá durante 5 anos, depois mudei para a Galeria das Salgadeiras, onde tive 7 anos, depois andei a saltitar para outras galerias e neste momento sou tipo freelancer. Por exemplo, esta galeria, pronto, ela recebe artistas, não há os artistas da galeria. Isso agradou-me porque, de facto, de repente poder entrar num espaço que eu adorava há anos e poder expor... Porque a questão da galeria, ainda não estou a entrar nos colecionadores, mas a questão das galerias. A galeria normalmente é sempre o mesmo espaço, depois esgota-se, não é? Porque eu expunha tipo de ano a ano, ou de 2 em 2 anos, sempre o mesmo espaço, como de gosto, mas depois acaba por ser sempre o mesmo nicho, os mesmos colecionadores, o mesmo... E também sentias que condicionava o teu trabalho? Não. Não, isso não. Eu, por acaso, de ambas estas que eu tive mais tempo, não só gostava muito dos galeristas, como eles apreciavam muito o meu trabalho e davam-me total liberdade para fazer o que eu quisesse. Isso foi muito bom e lá está, foi assim que eu realmente comecei a ter colecionadores interessados em mim. Confesso que assim a minha primeira grande venda foi à coleção do Novo Banco, que na altura era o BES, que se mostraram, eu na altura tive uma exposição na Gulbenkian, sobre o Sr. Gulbenkian, o Cáucaso Souvenir de Voyage, que eu fiz a viagem que o Gulbenkian tinha feito com 22 anos pela Arménia, Geórgia e Azerbaijão e expus no Museu da Gulbenkian e então a Alexandra contactou-me
para eu, Alexandra Pinho, para eu ir mostrar o meu trabalho, e eu gostei imenso de estar com ela porque ela, de facto, muito conhecedora da fotografia em geral, não só em Portugal como no estrangeiro. Eles já tinham assim já bastantes nomes internacionais, e eu gostei muito porque ela não só viu o meu trabalho que estava a fazer no momento, como para trás. E ela escolheu poucas peças, mas de várias séries, para ter uma representatividade da minha pessoa, e fez isto com outros artistas, e eu gostei imenso, porque era uma pessoa que sabia falar, sabia o que queria. Isso foi assim, e fiz assim foi uma grande compra, lá está, isso deixou-me super feliz. E a partir daí, de facto, depois começaram a aparecer colecionadores também, sempre que eu expunha, colecionadores privados, também há assim vários compradores que se tornaram meus amigos e que volta e meia recorrem aos meus trabalhos, ou seja, não são aqueles colecionadores que compram uma vez e já está. Não, tipo, estão atentos, voltam. Pronto, depois aparecem sempre colecionadores novos, isto falando em termos de galeria, sempre foi assim. Às vezes pessoas que não conhecemos, mas que vêm ver a exposição e gostam muito. Lá está, aqui facilita muito as redes sociais, porque muitas vezes até é através do Instagram ou na altura do Facebook, em que metiam conversa comigo, olha, porque me viram numa filmagem, na televisão, não sei o quê, e gostariam muito de ter aquela peça. Isso acontece muito. E depois há as coleções, não é? A última venda que eu fiz assim maior foi para a coleção do Estado português há 2 anos, acho que foi há 2 anos, ou ano passado, há 2 anos, pós-Covid, com uma peça que eu tinha do trabalho que eu fiz nos Açores, o Narcisismo das Pequenas Diferenças. Fiquei muito feliz. Pronto, um artista nunca sabe muito bem o que é que vai vender ou não. Há anos que corre bem, outros anos que não corre bem, e não tem a ver se expõe muito ou pouco. Não sei, é sempre uma incógnita. Mas está sempre a trabalhar, não é? Nunca está parado. Não, e às vezes é engraçado que eles aparecem do nada, no sentido em que é no Instagram ou alguém estrangeiro. Sim, e agora, assim, eu já expus no estrangeiro, já tive colecionadores estrangeiros, já estive no Arco, em Madrid, em que vendi o que estava lá. Mas lá está, não sou internacional o suficiente. Na realidade, confesso que neste momento, a entrar assim em alguma galeria a tempo inteiro, como artista residente, interessaria-me ou uma galeria internacional ou uma galeria cá que trabalhasse com o estrangeiro. Acho que aí sim vale a pena. Senão, acho que estas colaborações pontuais a mim entusiasmam mais, porque vou conhecendo outro tipo de clientes, outro tipo de compradores. E novos espaços, não é? Lidar com novos espaços. Novos espaços, novo público. E acabo de sair daquele... Porque é assim, Portugal é muito pequeno. A chamada bolha, não é? É tudo muito pequeno, a sociedade é pequena, e depois isto ainda é muito mais pequeno, não é? Podemos estar a falar de 500 ou 1000 pessoas. E a fotografia aqui ainda, confesso, isto acho que é importante dizer, ainda não é tida como muito, está muito melhor, mas ainda não é tida como um objeto artístico de peso. Ou seja, os colecionadores, a não ser que seja colecionadores que existem, que gostam mesmo de fotografia e colecionam fotografia, e mesmo assim há sempre ressalvas, porque, não é? Uma fotografia é um objeto que é reproduzível, que tem a questão também do papel, da questão da durabilidade. Portanto, eu sou muito cuidadosa com isso tudo, já sou há muito tempo, lá está, desde a venda à coleção do novo banco, há esta questão realmente da conservação, que é muito... Mas conservar a fotografia é muito complicado. E depois é isso, são objetos que se podem reproduzir. Eu, por exemplo, tenho cuidado quando faço trabalhos e eu separo isso,
quando faço trabalhos mais de exposição, mais artísticos, eu só faço série de 2, 3 peças, exemplares, não é? Para além da prova de artista, que fica sempre para mim. Se for, por exemplo, um trabalho mais, digamos, fotojornalístico, eu aí posso fazer o que me apetecer, posso fazer 20, 30, claro que o preço não é o mesmo, não é? Mas há que ter, e isso também é uma coisa que eu ensino aos meus alunos, há que saber isto muito bem. Uma coisa é pensar em termos de galeria e tem as suas regras, outra coisa é em termos de coisas mais documentais, mais fotojornalísticas, é completamente diferente. Disseste, sentes que nos últimos anos estás a sentir que a fotografia ainda não é bem aceita no mercado, mas estou-me a lembrar dos anos 90 em relação ao passado e os anos 2000, foi o apogeu da fotografia em Portugal, não é? Galerias, coleções, e no estrangeiro continua a fotografia, mesmo nas feiras de arte, a ter um peso muito importante. Sentes que cá isso não acontece? Tem um peso importante, mas não é assim tão importante como as outras artes. É sempre As outras técnicas? Sim, a pintura, as outras, escultura... sim, pintura, escultura, instalação. A fotografia é sempre aquele primo pobre. Não, há sempre o regatear, não sei. Então aqui em Portugal, eu obviamente no estrangeiro não posso falar de Nova Iorque, não estou a par, mas aqui é sempre mais complicado. Estás a falar que é regatear nos preços? Sim, regatear, há sempre isso. Mesmo colecionadores de museu. Duas pelo preço de um. Há sempre uma forma de regatear. Se calhar nas outras artes também, mas na fotografia há imenso, há imenso. E às vezes, pronto, tenho colegas que vendem de uma forma um bocadinho sem pensar, estes que não estão ligados a galerias, e que isso também faz com que o mercado também depois seja um bocadinho instável, inconstante, em que os compradores depois também não se sentem seguros, não é? Porque é que eu vou comprar uma fotografia daquela pessoa que diz que é artista daquela galeria por X, quando tenho um fotógrafo muito bom que vende na net por... Bom, mas isto é com tudo, não é? Pois são outros circuitos. São mercados muito... são muito flutuantes e há muita confusão. Eu penso sempre quando vejo colecionadores ou compradores a questionarem o preço, por exemplo, versus uma pintura, porque é que uma fotografia vale 1000 euros e uma pintura ao lado, ou um outro trabalho, também vale 1000 euros. E esquecem-se de uma coisa, mesmo ao nível mais básico da construção da obra, que são os materiais, possivelmente a fotografia tem custos de produção muito mais caros do que a pintura. Já não estou a falar da parte de concepção e do artista e dos anos que levou de formação, não é? Por exemplo, lembro sempre dos moldureiros, que é sempre uma fortuna, não é? Fazer molduras. E o papel, que é inacreditável. as impressões. Quem quiser ganhar dinheiro na arte, o melhor é dedicar-se às molduras, não é? É um pensamento que eu já tenho há muitos anos. E os papéis, os fine arts, não é? Os bons papéis. Lá na Mulder, não é? Sim, são uma fortuna, é uma fortuna. E tu imprimes as fotografias num laboratório em Lisboa? Sim, eu faço sempre, há anos, aliás começou na Câmara Foto. Na Câmara Foto nós tínhamos 2 bons impressores, que é a Helena Gonçalves e o Álvaro Teixeira. O da Black Box. E que agora estão na Black Box. E eu trabalho sempre com eles. Okay. Eles já me conhecem desde há anos, desde que comecei. E eu quase, quer dizer, é bom porque sento-me com eles, estou a tratar as imagens com ele, fazem tudo, desde o scanning, o tratamento, a impressão, o tipo de papel, e já me conhecem tão bem que torna-se mais fácil a realização. Total confiança, total confiança. E isso é muito importante. Mesmo, por exemplo, uma coisa que às vezes não pensamos na revelação dos rolos. Antigamente era o Álvaro que me revelava os rolos, com os químicos certos, o tema, não é? Hoje em dia é muito difícil encontrarmos um laboratório que revele bem e que não seja um susto. Por exemplo, agora há um sítio que eu vou, que é a Carmencita, que é ali na LX Factory, que são muito profissionais, vieram de Espanha. Confesso, não quero aqui dizer nenhum mal, mas
Eu não confio em Pois, quase porque nenhum não tem banhos laboratório. frescos, não é? Os banhos Sei vão lá, ficando já ali. tive desgraças, pronto, Pois. e é muito chato. Claro. Porque são os nossos negativos, são as únicas coisas que existem e se sai tudo errado, Pois, o que é que claro, eu faço? claro. Não é? O digital é mais fácil nesse aspecto. Não é? Sai escuro, uma pessoa pode aclarar, pode não sei o quê. E pronto. login no sítio. Pronto, agora o negativo é complicado. Já agora, pronto, já são quase 20 e tal anos de trabalho e de projetos, Ai, meu Deus, 20, sim. bem, 24, também não é muito, Sim. ainda tens muitos pela frente. Espero que sim. Qual é que é para ti hoje, vamos tentar fazer isto duplamente, que é na altura o projeto que achaste mais entusiasmante de entrar, achaste que era o projeto mais entusiasmante. E hoje, em retrospectiva, qual é que achas foi o mais importante para ti, ou na tua carreira, ou como fotógrafa? Ok. Assim, eu vivo muito o momento e eu nunca sei muito bem o dia da manhã, ou seja, os meus projetos sempre foram ou por convite, claro que eu tenho ideias e depois vou fazendo, mas eu sempre fiquei muito ligada e fascinada com o que eu estou a fazer no momento e para mim isso é o projeto da minha vida. Bom, mas fizeste uma pergunta interessante. São todos importantes na altura? São todos muito importantes na altura. Eu levo as coisas muito a sério. Então, principalmente aqueles projetos que são... Não é, a minha questão não é bem do levar a sério, porque isso Sim, sabemos claro, que os claro, eu artistas sei, levam mas sempre assim, a do sério. entusiasmo. Mas achar que este projeto é que me vai mudar a vida, agora é que eu vou chegar ao topo. Nunca tive esse. essa ideia, se bem que fizeste a pergunta bem feita, que é, na altura, tipo, o que é que eu poderia ter achado, porque normalmente perguntam sempre pelo agora, ou o que é que foi. Na altura, talvez, por exemplo, quando eu entrei na câmara foto, não é? Eu estava a começar e a ver os meus colegas que já tinham muito mais experiência do que eu. Para mim foi muito entusiasmante quando nós decidimos fazer um projeto que se chamava-se Um Diário da República, que era fotografar Portugal, porque nós percebemos que nós tínhamos imenso arquivo de outros países, não é? Porque todos nós viajávamos e tínhamos coisas daqui e dali, mas que de facto de Portugal e do atual tínhamos muito pouco. Então surgiu-nos esta ideia de fazermos um Diário da República, que era fotografar intensamente Portugal durante um ano, depois publicar no ano seguinte, depois voltar a fotografar. E isso para foi há mim, poucos anos, há 10 anos? Foi em 2009, 2010, 2009, acho que começou em 2009, 2010. E para mim, lá está, foi muito, eu lembro-me, para mim foi muito entusiasmante, empolgante, porque de repente tinha um objetivo, tinha que fotografar todos os dias, fazer projetos ou fotografias individuais e todas as semanas mostrar aos meus colegas e falarmos de fotografia e fazermos e depois íamos publicar um livro. Portanto, isso para mim foi uma aprendizagem, foi absolutamente fascinante. Neste momento, o projeto que está aqui nesta galeria, para mim é super importante e vai ser nos próximos anos, porque é o projeto que eu estou a fazer para a minha tese de doutoramento. Eu ano passado, comecei a fazer um doutoramento no Desculpa lá interromper, Sim. Estamos na Galeria Diferença, em Lisboa, na Galeria... Rua São Filipe Neri. Exato, na a Galeria. exposição da Pauliana, que está a finalizar e que se chama New Age Kids. New Age Kids, exatamente. Então esta exposição e este trabalho que está a começar, portanto é um work in progress, ainda não está concluído. Eu comecei o ano passado a fazer uma tese de doutoramento no Colégio das Artes, em Coimbra, de arte contemporânea, em que tenho que fazer uma tese teórica ou prática. Esta tese, porque é que eu decidi fazer um doutoramento? Porque, bom, eu como já disse, venho das ciências, eu fui investigadora na faculdade, fiz uma tese de mestrado, eu gosto de escrever, ou gostava de escrever, agora está-me a custar, mas eu senti necessidade, porque eu já trabalho ao longo destes anos e, como eu te disse, já para aí há 11, 12 que trabalho sempre nas mesmas temáticas, achei que era interessante e precisava de teorizar sobre esta minha prática, não é? Uma coisa é a minha prática, o meu pensamento, o que é que eu faço, e já tenho
um trabalho consistente de alguns anos, acho que já tenho uma voz e achei que estava na altura de sistematizar isso, de escrever sobre a minha prática. Porque é que eu sou como artista, porque é que eu fotografo de determinada maneira, quais são os meus temas, também teorizar sobre esses temas, não só a nível artístico, mas também a nível filosófico, sociológico, porque muitos dos meus trabalhos são sempre sociais e de alguma forma políticos, e portanto eu senti essa necessidade e fazer também um novo trabalho que também tivesse a ver com esta minha prática e que tem a ver de facto com estes jovens. Isto é um grupo de jovens teenagers, eu comecei com eles com 15 anos e vou fotografá-los até eles serem maior de idade, até fazerem 18. E um deles é o meu filho, que era filha, que é a Sara, agora é o Caim. E este grupo de jovens tem a particularidade de não se identificarem com um género em específico. Ou seja, são não binários, gender fluid, no fundo são jovens queer, com várias características, têm todos a mesma idade, são amigos, sendo que agora já mudaram de escola este ano e eu já alarguei um bocadinho o grupo, já tenho uns novos jovens, a maior parte deles ou foi para António Arroio, ou Liceu Camões, EPI, portanto, muitos ligados à arte, ou se alguns são de ciências, mas também tocam um instrumento, porque muitos deles vieram do Conservatório de Música, o meu filho veio do Conservatório de Música, tocou violoncelo durante os 6 anos de idade, e portanto eu comecei a constatar que, por causa do meu filho, cada vez há mais jovens com esta característica e então eu senti necessidade de os retratar e estou a fazê-lo, não é? Isto é a primeira mostra deste trabalho, porque comecei a fotografar o ano passado, sendo que já houve uma publicação num livro da Ghost sobre a cidade de Lisboa, que se chama Lisboa Mesmo Outra Cidade, em que eu tive um convite de fazer eram 6 fotógrafos, 6 escritores, convidaram e eu, como já estava com este projeto, achei que devia fazer este projeto e ligá-los à cidade, porque na realidade eles vivem em Lisboa e tentar perceber também qual é a relação destes jovens com a sua cidade, não é? Onde é a que tua questão aqui já não é documental, não é? Já não é fotojornalística, por um lado tem a ver com a tua tese, ou aproveitaste para a tese, é curiosidade ou é querer perceber que mundo é este, não é? Mas no fundo é o que eu faço sempre, é um projeto documental, porque eu estou a retratar uma realidade destes jovens e vai ser um projeto, vai ser o meu primeiro projeto com mais durabilidade. Sim, mas a tua atitude não é vais ter com eles, fotografas e vais-te embora. Tu interages, tentas perceber como é que eles são, o que é que eles... Mas eu faço isso com os outros, eu faço isso com os outros projetos também, sempre fiz, ou seja, eu aqui de uma forma um bocadinho, eu entrei um bocadinho mais a medo, entre aspas, porque era o meu próprio filho e os amigos dele, e então foi com muito cuidado, até porque eu quero que este projeto dure 3 anos, portanto, mais com calma, não é? Porque há muitos projetos que eu faço durante 1 mês ou 2 meses e estou intensamente e vou-me embora, de facto. Aqui vou-me embora, é uma aprendizagem de mim para eles e deles para mim também. Eu, por exemplo, dei-lhes máquinas descartáveis também, eles também estão a fotografar, a eles próprios e a sua Lisboa. Estão a escrever textos, estão a fazer desenhos, autorretratos em desenho. Portanto, isto é um trabalho que está a ser desenvolvido. É claramente documental portanto, houve esta publicação neste livro em que há uma ligação à cidade de Lisboa, porque isso também me interessa, até porque estes jovens levaram também com o Covid, não é? Tiveram 2 anos, entre aspas, fechados em casa. Isso criou várias mudanças de comportamento, não é? Nota-se muito que os jovens sofreram com isso, nós também, mas... e é isso, tentar perceber também onde é que eles se deslocam, o que é que eles fazem, que é muito diferente de quando eu era adolescente, não é?
O que é que eles esperam da vida, o que é as que eles ansiedades que esperam? têm, não é? Por exemplo, esta parte da galeria, o vidro, eu pedi a eles para escrevessem o que eles quisessem, quase como se vê nas casas de banho das escolas. Sim. E aqui mostra as suas preocupações. E lá está esta colaboração que eu quero ter sempre com eles dentro deste trabalho. Não ser só eu, mas também eles a verem as fotografias, opinarem, escreverem. E pronto, e este neste momento é o trabalho mais importante que eu estou a fazer e que quero fazer. E que vai culminar com uma tese. Que ainda vai ser este ano, não, para o ano. Não, ainda é daqui só a 3 anos. daqui a 2 anos. O que eu noto neste trabalho em relação a alguns teus anteriores, além das pessoas que fotografavas e que apareciam nas imagens, tinhas também alguns elementos de natureza, uma planta, um vaso. Sim, umas paisagens. E às vezes, sei lá, uma tábua de passar a ferro numa casa, não sei se isto em é Cabo verdade. Verde ou o que é que foi. Aqui não tens isso, já não fazes isso. Eu acho que isso era identificava-te um bocado por isso. Boa questão. Tenho, não está aqui, porque decidi nesta galeria não estar, e é uma coisa que eu pretendo também fazer mais agora nos próximos meses. Ou seja, eu dediquei-me o ano passado a estar muito a conhecê-los, a estar com eles e então estive mais focada na questão do retrato e deles próprios, não é? Sendo que também tenho algumas imagens sem eles, mas sim, eu acho que é importante manter isso, até porque nem toda a gente conhece Lisboa e eu quero mostrar também os seus percursos, os seus sítios, os seus objetos e sim, vou fazer. Digamos que esses elementos são o que dão continuidade à narrativa das outras imagens ou acho que porque sim. é que aparecem nas exposições? Porque permitem respirar. São zonas de respiração entre as outras imagens. Sim, acho que e permitem-te viajar de outra maneira, não é? Porque aqui é muito sobre estas pessoas, não é? Enquanto que uma paisagem, também as pessoas estão lá num stand, mas há uma outra ligação. E acho que será importante mostrar que estamos em Lisboa, quer dizer, quem seja alfacinha, lisboeta, conhece estes sítios, mas quem não for, isto podia ser noutra cidade qualquer, Sim. não é? Pois as cidades cada vez se assemelham mais, não é? Também isso, e as também pessoas isso. também, não é? As roupas, Sim, a Zara por também todo isso, lado. exatamente. Mas acho que é importante haver essa respiração. Muito bem. Para finalizarmos, Pauliana, dá um conselho a jovens fotógrafos e fotógrafas que queiram entrar neste mundo e queiram entrar, que é um mundo divertido, não é? E um mundo mágico ainda. Que conselhos é que dás? Bom, eu falo sempre disto aos meus alunos, que são muitos já. É engraçado que na inauguração, que estava muita gente, foi incrível, foi uma inauguração incrível, mas às tantas a Rita aqui da galeria já se ria quando fomos jantar, que é tipo, São Paulina, são todos teus alunos? É que era desde o americano que já tem 80 anos, ou puto de 18, tipo, mas são todos teus alunos? É verdade, já passou por mim muita gente, que é maravilhoso, já sou assim uma grande família. Sim. Então, o conselho que eu dou sempre, principalmente aos mais novos, primeiro é preciso, de facto, gostar-se mesmo e não achar que é uma coisa fácil, porque realmente é muito divertido, toda a gente fotografa, não é? Toda a gente tem uma máquina, mas isso não é ser fotógrafo. Eu acho que o conselho, primeiro, obviamente, gostar-se, mas isso é como tudo, acho que devemos fazer aquilo que gostamos e que achamos que é isto mesmo. O outro conselho é, de facto, tem que se trabalhar muito, tem que se fotografar muito. Não é ficar a pensar nas ideias, ir fotografando quando apetece, tem que se fotografar muito e perceber o que é que nós queremos dizer com a nossa fotografia. Mas este trabalho requer
muita dedicação, não é fácil. Principalmente chegar onde, não posso dizer onde eu cheguei, mas chegar ao ponto de termos uma voz. Eu acho que é importante termos uma voz e para isso é preciso trabalhar muito. E depois de encontrar a voz, continuar a trabalhar, não é? Sim, porque Não porque para. não é fácil, eu não tenho uma vida fácil, não há um ordenado, não há... É ir fazendo e com paixão. Pois. Sim. Ok. Pronto, acho que está tudo. Obrigada. Obrigado por esta conversa. Obrigada, e eu. muito sucesso e muitas exposições. Obrigada pelo convite.